Olá, amigos, bom dia! Que a graça e a paz de Jesus estejam com você, esteja com os seus também. E é muito bom poder chegar até você para mais um dia nessa nossa jornada de leitura, meditação e oração através das Escrituras. Juntos, a gente está buscando aprofundar o nosso relacionamento com Deus por meio da disciplina espiritual da Lectio Divina. Nós temos buscado também conhecer mais do Jesus que se revela nas páginas dos Evangelhos. Sobretudo o Evangelho de João, que tem sido o texto que tem nos guiado ao longo dessa jornada, ao longo desses dias que a gente tem procurado orar a palavra, orar a Bíblia. A gente não apenas lê, a gente não apenas ora, a gente também medita nas Escrituras. A gente tenta aprofundar aquilo que as Escrituras têm a nos dizer, ver aquilo que nos chama a atenção, aquilo que o Espírito nos mostra no texto bíblico e a gente responde ao Senhor em oração. A gente está no capítulo 19 do Evangelho de João e a gente chegou ao ponto em que Jesus é julgado por Pilatos, em que os seus conterrâneos, os judeus e os sacerdotes rejeitam Jesus, querendo que ele seja crucificado. Nesse momento tão crucial da vida do nosso Mestre, nós vemos ele abandonado pelos seus discípulos, mas nós vemos também ele sendo rejeitado pelo seu povo e ele sendo ridicularizado por aqueles que não o conheciam, pelos estrangeiros. Vamos ler o texto das Escrituras, João, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Vamos ouvir o que a palavra de Deus nos diz a respeito desse julgamento, a respeito desse momento em que Jesus é levado ao julgamento. A palavra diz o seguinte: Quando ouviu essas palavras, Pilatos deixou Jesus do lado de fora e sentou-se na cadeira de julgamento, no lugar designado Corte de Pedra. Em aramaico, Gábata. Era o dia de preparação para a Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Aqui está o rei de vocês. Eles gritaram de volta: Mate-o! Mate-o! Crucifique-o! Pilatos disse: Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei senão César. É muito interessante que ao longo de todo o Antigo Testamento existe uma expectativa muito grande no povo de Deus de que Deus um dia enviaria ao mundo um rei que seria ungido, escolhido pelo próprio Deus para governar o seu povo em retidão e justiça. Davi era tido como ideal desse rei, mas ao longo do tempo os descendentes de Davi pecaram, se desviaram dos caminhos do Senhor. Eles falharam em reproduzir o modelo ideal de um rei que se submetesse ao Senhor e aos mandamentos do Senhor. Porém, mesmo em tempos de corrupção moral, mesmo quando o povo pagava pelos seus pecados indo para o exílio, a promessa de que um dia um rei descendente de Davi ocuparia novamente o trono, livraria o povo de Deus dos seus inimigos e governaria com retidão, essa promessa se cumpriria e finalmente Deus enviaria o seu ungido ao mundo para estabelecer o seu governo sobre o seu povo. Por séculos, o povo de Deus esperou por isso. Só que agora, quando o povo de Deus tinha o ungido de Deus, o rei de Deus, na sua frente, o povo não soube reconhecê-lo. Pilatos, um representante do governo mundano, do governo romano naquela província da Judéia, ele agora estava na posição de julgamento. Ele se senta na cadeira de pedra e emite uma condenação desfavorável a Jesus, não porque ele mesmo o quisesse, não porque ele achasse culpa em Jesus. Muito pelo contrário, ele achava que Jesus era inocente. Mas Pilatos emite esse julgamento porque os próprios judeus, o povo que deveria acolher o Rei de Deus, agora estava rejeitando aquele quem Deus enviou ao mundo. É interessante que muitas vezes a gente tem Jesus Cristo diante de nós como nosso Rei, e quando a gente é colocado sob pressão, quando Jesus faz algumas alegações que são desconfortáveis para nós, quando Jesus faz algumas exigências que são desconfortáveis para nós o rejeitamos também como Rei. E quando o mundo pergunta, mas esse não é o Rei de vocês? Esse não é o Rei a quem você jurou lealdade? Nós respondemos como judeus: nós não temos rei senão César.
A gente está vivendo nesse ano um ano de eleições e é muito comum a gente eleger para nós algum candidato, alguma pessoa que represente os ideais morais, os ideais políticos que a gente anseia ver na nossa nação. E muito facilmente a gente pode acabar descambando para uma idolatria política, achando que esses representantes terrenos podem representar verdadeiramente o ideal de justiça, de alegria, de lealdade e de verdade no nosso mundo. Muitas vezes nós olhamos para o Jesus crucificado, para o Jesus que está à nossa frente, sendo julgado pelo mundo, e nós dizemos que ele não é o nosso rei, César é o nosso rei. Os nossos representantes políticos são aqueles a quem nós devemos lealdade. E você deve se lembrar de pessoas que facilmente abrem mão de princípios eternos para defenderem reis terrenos, governantes terrenos, ou sistemas terrenos, apóstolos, pastores, figuras públicas de influência. Só que Jesus é um rei que exige a nossa extrema e total lealdade a si. Ele não divide a glória dele com ninguém. E diante da pergunta desse mundo, diante da pergunta de Pilatos, vocês querem que eu solte o rei de vocês? Qual será a resposta que eu e você vamos dar? Será que vamos dizer, nós amamos o Jesus, o Cristo de Deus enviado ao mundo? Ou será que nós vamos dizer, não temos rei senão César, não temos rei senão o meu pastor, não tenho rei senão aquele familiar em quem eu me apoio, não tenho rei senão aquela pessoa famosa a quem eu sigo? Que no nome de Jesus a gente olhe para frente e perceba que só existe uma resposta possível. O servo sofredor de Deus, enviado ao mundo, está diante de nós. E Ele é quem dá a sua vida em nosso favor. Ele, por meio do seu sacrifício, é quem há de providenciar redenção para nós. E não algum tipo de salvador político, algum salvador religioso ou algum salvador familiar. Que o seu coração esteja totalmente rendido a Deus. Que o seu coração esteja totalmente rendido àquele que Deus enviou ao mundo, a saber, o seu Filho Jesus. Vamos orar? Vamos responder ao desafio desse texto por meio da nossa oração? Feche os seus olhos. Senhor Deus, a humanidade rebelde, ao olhar para o Teu Filho, o Rei que escolheste para governar sobre nós, o rejeita sem o menor pudor. Nós, muitas vezes também rejeitamos Jesus e não o queremos como Senhor e Rei nosso. E dizemos que não temos outro rei senão os governantes desse mundo, as pessoas que nos influenciam, gente que pode nos dar algo em troca da nossa submissão. Nós usamos e pressionamos os poderes deste mundo para que Teu Cristo seja condenado. Os poderosos se sentam em suas cadeiras de pedra e julgam o Messias, obedecendo à multidão em alvoroço que mandam crucificar o Rei. Pai amado, Tu enviaste Cristo ao mundo para ser o nosso Rei e governar sobre nós com amor e justiça, nos libertando do poder opressor dos imperadores tiranos desse mundo. Estes imperadores exigem a nossa completa lealdade a eles e roubam tudo de nós, enquanto Teu Cristo também exige lealdade, mas dá a si mesmo para morrer no nosso lugar. Contudo, nós rejeitamos o governo do Teu Rei amoroso. Mas agora nós Te pedimos, liberta-nos das amarras que nos prendem em lealdade a esses falsos governantes. Ajuda-nos a ter nossos olhos desvendados de maneira que não gritemos junto com a multidão que rejeita e crucifica o nosso Mestre. Que o reconheçamos como nosso Rei, como nosso Messias, por quem aguardamos e no nome de quem oramos. Amém. Que o dia de hoje seja uma grande oportunidade para você de olhar para o Jesus que é posto à sua frente e que a sua resposta seja muito diferente da resposta daqueles judeus do primeiro século, daqueles líderes dos sacerdotes. Que você olhe para Jesus e reconheça nele o seu Rei, aquele a quem você deu a sua total lealdade. Que hoje você demonstre essa lealdade ao seu Rei e que todos os compromissos que você fez com quaisquer reis desse mundo sejam desfeitos em nome da sua lealdade, do seu amor a Jesus Cristo, Rei do Universo, que por meio da cruz e da ressurreição que Ele teve, Ele conquistou o direito de se assentar na cadeira
que rege todo o trono do universo, que governa e que julga todo o universo. Que no nome de Jesus Deus te abençoe, Deus guarde a sua vida e que o seu coração também esteja guardado no Senhor. Eu te espero aqui amanhã, às 6 horas da manhã, para juntos a gente continuar nessa nossa jornada de leitura, meditação e oração através das Escrituras. Um grande abraço para você e até mais, se Deus quiser.